Olá amigo, bem-vindo ao Preparatório Alfa. Este vídeo tem como tema transportes através da membrana. Então, antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de te pedir que subscrevesses, deixasses o teu like, compartilhasse esse conteúdo para que dessa forma o YouTube perceba que é um conteúdo relevante, né? Que dessa forma possa recomendar para mais gente e que mais gente tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. Bom, eu sou Alexandre Armando Umba Chipaco, sou licenciado em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade Jean Piaget de Angola e o fundador do Preparatório Alfa. Esse é um preparatório que ajuda os estudantes ao ingresso em ensino superior em todo o país. E além de essas aulas online, também temos materiais disponíveis para quem quiser. É só ir até a descrição do canal, tem lá o link do site do canal e no site poderá encontrar lista de exercícios, materiais de biologia, química, língua portuguesa e matemática, além de provas, não é? Algumas provas comentadas, outras também vais encontrar aqui no canal, é só depois procurar e desta forma ajudar todos os estudantes, não é? De uma melhor forma, de forma gratuita, neste caso, ao ingresso no ensino superior. Bom, a aula de hoje será sobre transportes através da membrana. Portanto, as substâncias entram e saem da célula de diferentes formas e o transporte por meio da membrana pode ser classificado em dois grupos, passivo e ativo. Transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo e transporte ativo é aquele em que há gasto de energia durante o processo. Bom, nesta forma, para contextualizar, após a ingestão de algum tipo de alimento, não é? Seja um sólido ou semissólido, não é? Após a decomposição das proteínas, carboidratos que esses alimentos vão apresentar a nível do estômago ou do intestino delgado, esses alimentos são todos absorvidos. Absorvidos são todos transformados em moléculas, e essas moléculas, não é? Essas moléculas e alguns átomos, né? No caso átomos não. Esses íons, não é? Que constituem esses alimentos, têm que entrar até as células, porque a causa última, não é, da alimentação, da obtenção de macromoléculas de nutrientes é para que eles atravessem as células e alimentem as células, não é? Então, esse processo de atravessar as membranas das células vai se chamar de transporte através da membrana. E o transporte através da membrana, ele pode ser um transporte ativo ou pode ser um transporte passivo. Quando é que estamos perante a um transporte passivo? Estamos perante a um transporte passivo quando a entrada desse nutriente ou deste íon não ocorre com gasto de energia. Não é? E quando é que estamos perante a um transporte ativo? Quando há gasto de energia. Simples quanto isso. Aqui na imagem, não é? Nós conseguimos observar mais ou menos a estrutura da membrana citoplasmática. Nós falamos sobre ela numa outra aula, que aqui em cima deve estar a aparecer o link que pode levar na outra aula, se ainda não viste. Ela tem uma característica de uma bicamada fosfolipídica, e essa bicamada fosfolipídica é constituída por uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. O que isso significa, professor? Isso significa que a parte hidrofílica é a parte que está em contato permanente com a água. E a parte hidrofóbica é a que não pode estar em contato com água. Então nós percebemos que as hastes, que são essas perninhas, estão voltadas para dentro e a cabeça voltada para fora. A cabeça é a parte hidrofílica e as hastes a parte hidrofóbica. E na constituição da membrana citoplasmática, nós falamos que ela vai ser constituída tanto por proteínas, carboidratos, fosfolípidos, não é? E essas proteínas nós encontramos aqui. Não é?
as proteínas que ajudam nessa passagem dos nutrientes, dessa passagem dos íons. É isso que nós conseguimos observar aqui. No transporte da glucose, aqui já entrou uma glucose e, bom, assim sucessivamente. Vamos falar um bocado sobre o transporte passivo. Existem três tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, ao falarmos sobre o transporte passivo, conforme já referimos, é o transporte que ocorre sem o gasto de energia e ele pode ocorrer sob três tipos de modalidade: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Começando pela difusão simples. O que é que vai ser a difusão simples? A difusão simples vai ser a livre passagem de qualquer elemento, de qualquer composto, principalmente íons, através da membrana citoplasmática. E quanto mais lipossolúvel esse íon for, esse composto for, maior é a sua passagem, ou seja, maior é a sua livre passagem através da membrana plasmática. Por exemplo, vamos falar sobre o oxigênio. O oxigênio é um elemento extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos, particularmente do ser humano. Então, a passagem do oxigênio a nível da membrana citoplasmática é através da difusão simples. Por que é através de difusão simples? Por conta da sua lipossolubilidade. Ele é tão lipossolúvel que ele não precisa de ajuda de nenhuma proteína ou de um ATP. Ele sozinho, por si só, chega e atravessa logo a membrana citoplasmática. O que é que vai ser a difusão facilitada? A difusão facilitada vai ser aquela que ocorre por meio de uma proteína. Ou seja, quando o íon tem que entrar para a membrana, tem que atravessar a membrana citoplasmática para que entre dentro da célula, precisar de o auxílio de uma proteína, é uma difusão facilitada. E ocorre também a osmose. O que é a osmose? A osmose vai ser a passagem, normalmente do solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui na imagem nós conseguimos observar a difusão facilitada e transporte ativo. Na difusão nós vemos essas partículas da difusão, elas fazem um movimento de cima para baixo, não é? Atravessam a membrana. Simplesmente assim. Na difusão facilitada elas precisam dessa proteína, conforme nós conseguimos ver aqui, há uma proteína. E no transporte ativo não só necessita de uma proteína, como também necessita de ATP. Difusão simples. Bom, dei uma breve abordagem sobre o que seria então a difusão simples. É o tipo de transporte em que as moléculas e íons são transportados de forma natural do local onde estão em maior concentração para o local onde se apresentam em menor quantidade. Neste caso, ocorre um movimento de substâncias a favor do gradiente de concentração. Em palavras mais simples, meu amigo, é que a difusão simples é o movimento das partículas através da membrana sem o auxílio de uma proteína nem ATP. E aqui deixo essa informação de forma muito clara. Quanto maior a lipossolubilidade do composto a atravessar a membrana, maior vai ser a rapidez com que isso vai ocorrer. Por exemplo, vamos falar sobre o oxigênio. Já demos exemplo do oxigênio. O oxigênio é um elemento extremamente lipossolúvel e a sua travessia através da membrana ela é extremamente rápida e não precisa nem de proteína nem de ATP para esse transporte ocorrer. Mas se nós formos falar sobre a glicose, a molécula, não é? A glicose, diferente do oxigênio, é uma molécula hidrossolúvel. Sendo uma molécula hidrossolúvel, ela tem que ser auxiliada através de uma proteína para que esse transporte seja efetivo. Logo vai ser um transporte ativo, não é? Porque vai ser auxiliada por uma proteína. Já o oxigênio não. Então, quanto mais lipossolúvel for a substância, maior será a sua taxa de entrada através da membrana. Não é? A livre passagem de certos compostos através da membrana será chamada de difusão simples.
Por exemplo, o oxigênio e o gás carbônico atravessam a membrana plasmática dessa forma, conforme nós dissemos. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre a difusão facilitada. É aquela em que há uma proteína de membrana que atua como um transportador, conforme nós já dissemos no início, não é? E cada transportador tem uma velocidade máxima característica. Esse transporte acontece a favor do gradiente de concentração, mas substâncias impermeáveis estão envolvidas, por isso há necessidade de ligação a uma proteína transportadora, e essas proteínas apresentam um sítio de ligação para que o soluto possa ser transportado. Após a ligação, elas sofrem uma modificação que faz com que o soluto seja levado de um lado para outro. Bom, já explicamos. Em última análise, posso dar o exemplo da água. O transporte da água através da membrana. A água é transportada através dos canais de aquaporina. Os canais de aquaporina são canais específicos para a água se movimentar. E esse é um tipo também de difusão facilitada, não é? Sem ser o transporte de outros compostos, outras moléculas, também tem o transporte da água, que é através dos canais de aquaporina e é um tipo de difusão facilitada. Quando os transportadores levam um só tipo de moléculas, é um transporte simples. Quando o transportador leva simultaneamente dois tipos de moléculas, é um cotransporte. Quando a célula utiliza o movimento a favor do gradiente de uma das substâncias para transportar a outra contra seu gradiente de concentração, é um transporte unidirecional ou simporte. Quando existe um transporte de troca, ou seja, transporte em direções opostas, transporte antiparalelo ou antiporte. Bom, meu amigo, isso aqui é uma daquelas questões que já está na prova. Isso aqui nem se duvida. Já está na prova e é algo muito simples, não é? Esse aqui refere-se aos tipos de transporte. Ao cotransporte, ao contratransporte, ao transporte unidirecional, não é? O que é que vai ser um cotransporte? O cotransporte é aquele que acontece quando há o transporte de dois compostos simultaneamente, ou para dentro ou para fora. Cotransporte. O que é um contratransporte? Um contratransporte é um transporte que, se levando um elemento para fora, um elemento entra para dentro. Simplesmente isso. Não há muito segredo, não há. Mas isso está na prova. Esse é o problema. E se ainda não subscreveste no canal, se ainda não deixaste o teu like, meu amigo, estás a cometer um grande erro. Estás a cometer. Então, subscreva, deixa o teu like, comenta aqui o que tu achou da aula e vamos continuar. Vamos falar um bocado sobre a osmose. Há pouco dissemos que a osmose vai ser o transporte do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Mas o que significa isso, doutor? O que significa do meio menos concentrado para o mais concentrado? É concentrado do quê? Vamos nos lembrar que a osmose é a passagem do solvente líquido do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Então, nós aqui nessa imagem nós conseguimos ver o movimento da água, não é? Ela sai da região com menos partículas vermelhas. Se nós contarmos o primeiro frasco, não é? Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. E o que é que acontece? Há uma linha divisória verde. E do outro lado, há maior número de bolinhas vermelhas, há maior número de soluto nesse caso. Então o que acontece? A água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, não é? É simplesmente isso. O processo de osmose tem como finalidade igualar as concentrações das soluções até que se atinja um equilíbrio. Por isso temos os seguintes tipos de solução: solução hipertônica, hipotônica e isotônica. Então, doutor, o que é uma solução hipertônica? Uma solução hipertônica, doutor, é aquela que apresenta maior quantidade de soluto. O que é uma solução hipotônica? Hipotônica é aquela que apresenta menor quantidade de soluto.
E o que é uma solução isotônica? Uma solução isotônica, doutor, é aquela em que as quantidades de soluto e solvente são iguais. Então, qual é a melhor maneira de fixar isso? Hiper mais, hipo menos e iso igual. Tão simples quanto isso, doutor. Bom, vamos falar um bocado sobre o transporte ativo. Já falamos, não é, que é um transporte que ocorre com a presença de uma proteína transportadora e com um gasto de energia, ou seja, com a necessidade do ATP. E existem quatro tipos de transporte ativo: transporte de bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, a exocitose e a endocitose. Então, esse é o tipo de conhecimento que muitas vezes os estudantes me perguntam, mas doutor, será que esse tipo de conhecimento eu vou mesmo utilizar quando entrar para a faculdade ou quando eu for exercer a minha profissão? Sim, sim. Esse é o tipo de conhecimento que é a base para o entendimento de vários mecanismos fisiológicos que ocorrem no nosso corpo, principalmente os mecanismos de transmissão de sinais elétricos a nível dos tecidos excitáveis, sendo esses tecidos os nervos e os músculos, não é? do nosso corpo. Então, a bomba de sódio e potássio é muito necessário entender esse mecanismo da bomba de sódio e potássio para quando falarmos sobre a transmissibilidade do sinal elétrico através das sinapses dos neurônios, não é? Isso está claro, não é? O mecanismo da exocitose e endocitose, não é? A forma como as células conseguem captar ou expulsar os excretos metabólicos, e esse conhecimento é sequencial, não é? Esta é a base, esse é o cimento. Então, eu sei que é cansativo, mas se acreditas, não é? E é necessário mesmo acreditar, porque muitas vezes o que mais acontece é que nesse caminho para alcançar os nossos objetivos, nós acabamos por desacreditar de nós mesmos, porque ninguém mais à nossa volta acredita. Mas basta que tu acredites e que tu vás atrás e busques realmente aquilo que achas ou pensas que seja o teu objetivo e é o teu sonho. Vai atrás e tu vais conseguir. Essas aulas são apenas um suporte, mas se tu não te esforçares, se tu não veres as outras aulas, se tu não revisares os materiais, vezes mais ou menos acompanhares as aulas, vai ser um pouco complicado. Então, não fica apenas por essa aula, vê outras aulas, aumenta o teu conhecimento, testa as tuas capacidades e quando chegar o dia do exame, eu sei que tu vais passar. Eu acredito em ti, seja quem for que tu és, onde quer que tu estejas, qual for a tua situação, eu acredito. Eu acredito que tu és capaz. Bom, vamos falar um bocado sobre a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é o tipo de transporte ativo que ocorre em todas as células do corpo e está diretamente relacionada com a transmissão de impulsos nervosos e a contração muscular. O processo ocorre devido a diferenças de concentrações dos íons sódio e potássio dentro e fora da célula. Bom, haverá uma outra aula explicando detalhadamente sobre a bomba de sódio e potássio para que tu também tenhas um conhecimento mais abrangente sobre o assunto, porque isso é mesmo um assunto que já está na prova. Já está na prova. Não há como, só tens mesmo que estudar. Bomba de cálcio. É uma estrutura de natureza proteica responsável pelo transporte de cálcio através das membranas celulares. Essa estrutura depende de ATP e é considerada uma proteína do tipo ATPase, também chamada de cálcio 2-ATPA ou ATPase. O cálcio dos ATPase é encontrado em todas as células do organismo eucariota e é essencial para a homeostase do cálcio na célula. Essa proteína realiza um transporte ativo primário com a proteína a cálcio dos ATPase, uma vez que o movimento das moléculas do cálcio vai contra o seu gradiente de concentração. Quais são as funções da bomba de cálcio? Regula os níveis de citosólicos de cálcio no organismo, não é? O aumento da oxidação de íon cálcio no citoplasma da célula desencadeia várias respostas, como contrações musculares, liberação de neurotransmissores e degradação de glicogênio. Não é? A célula também é muito sensível a alterações nas concentrações de cálcio. Ao apresentar uma diferença tão acentuada com sua concentração extracelular, é importante restaurar com eficiência os seus níveis citosólicos normais.
Bom, amigo, esta foi a nossa aula. Espero que tenhas gostado da aula e peço apenas que se inscrevas, deixas o teu like e compartilhes o vídeo para que mais gente tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Não esquece de ver as outras aulas, está a passar aqui agora um link para a próxima aula. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscreva para mais vídeos e até lá.